Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que neste dia seja um dia abençoado para cada um de vocês que estão nos ouvindo, para o povo de Deus. A palavra que eu trago hoje para a nossa meditação é uma palavra de encorajamento a todos os irmãos, a todos os obreiros e a todos os pastores que querem viver piamente na obra e na palavra de Deus. E o texto que vamos usar para a nossa meditação se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a seguir, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém. Queridos, vivemos uns dias hoje conturbados, uns dias difíceis, trabalhosos. É uma confusão doutrinária e uma perturbação no meio evangélico acerca das questões doutrinárias e, por que não dizer, até mesmo do zelo da palavra de Deus. E isso tudo tem gerado um desconforto muito grande entre os líderes, entre os obreiros, entre a igreja também, os membros, porque muitos não querem se posicionar com a verdade, com a palavra de Deus. E eu vejo aqui um texto muito lindo que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho da fé, Timóteo. Ele começa o versículo 1 do capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, dizendo: Tu, meu filho, pois, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós, servos do Senhor, nós temos que nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Se fortaleça na graça. Vivifica a sua vida na graça do Senhor Jesus. Pois só assim nós vamos partir para a segunda etapa, que é o versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis. Como eu oro para que Deus levante homens fiéis em nosso meio. Porque muitas das vezes a obra do Senhor é entregue a homens que não são fiéis a Deus, que não querem um compromisso sério com a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele orienta a Timóteo a confiar esta palavra, confiar a obra de Deus a homens fiéis, idôneos. Como eu estou orando para que Deus levante homens fiéis em nosso meio. Que não se preocupe com a aparência, que não se preocupe com as perseguições, com as afrontas que muitas vezes nos acometem e acontece conosco devido à palavra da verdade. Como eu estou orando para que Deus levante esses em nosso meio, para que a obra do Senhor cresça em nosso meio. Aleluias. E o versículo 3 vai dizer: Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Aleluias. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele
que o alistou para a guerra. Certamente a vida do homem de Deus que quer fazer as coisas debaixo da orientação de Deus, que é fiel a Deus, as coisas não vão ser fáceis. Muitas aflições, muitas perseguições. E elas estão aí mesmo. Só que quando o obreiro se fortalece na graça que há em Cristo Jesus e confia a obra de Deus, a palavra de Deus, a homens fiéis, para também ensinar aos outros, ainda que venham as perseguições, ainda que venham as injúrias, as afrontas, por causa da verdade, a graça de Deus vai te sustentar. A graça de Deus vai nos sustentar. É a graça que nos faz permanecer de pé, de cabeça erguida, contra as perseguições e contra as afrontas. Por que não dizer aos discípulos, apóstolos, que sofreram tantas perseguições em seu ministério? Alguns foram presos, como o apóstolo Paulo mesmo, foram decapitados, crucificados, apedrejados, mas morreram sendo fiéis a Deus. O versículo 4 vai dizer: ninguém que milita nesta obra se embaraça com negócios dessa vida. Eu quero encerrar dizendo para você, eu não sei como está o quadro da sua vida, membro, obreiro, pastor, mas eu quero te encorajar com esse vídeo, com esta palavra, dizendo para você que a graça do Senhor vai te fortalecer e o Espírito Santo vai te encorajar. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, te apresento, Senhor, a tua filha, o teu filho. Te apresento, ó Pai, este obreiro, este pastor, nas tuas mãos, ó Pai. Fortalece-os na tua graça, fortalece-os com teu Santo Espírito, nos dando coragem, ousadia, para que possamos, ó Pai, ser fiéis ao Senhor, para que possamos agradar ao Senhor em tudo. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida e continua firme, sendo fiel a Deus, pois o que importa é agradar a Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.